Palavra de Deus em Mateus 11, o tema é momentos de dúvida e medo. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvistes e vedes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. Todo crente passa por esse momento de dúvida e momento de medo. João Batista, Jesus vai dizer aqui na sequência que não tem ninguém maior do que João Batista, os nascidos de mulher, dos humanos que pisaram a terra, e um grande homem, enviado na frente do Senhor, batizou Jesus, viu o Espírito descendo em forma de pomba. O Espírito disse: Esse é meu Filho amado, em quem minha alma se compraz. Ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tinha certeza que Jesus era o Salvador, era o Messias. Ele disse: Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Mas agora João Batista estava noutra situação, preso, encarcerado, ameaça de morte. Então João Batista ficou com medo e ficou com dúvida. E aqui tem uma grande mensagem para os nossos dias. Se João Batista, que era o maior, ficou com dúvida e medo, é mais comum que você tenha dúvida e que você tenha medo, meu amigo, minha amiga. Elias fez cair fogo do céu, ele eliminou vários profetas de Baal, Deus respondeu para ele urgentemente com fogo. A Bíblia diz que uma oração menos de que 30 segundos dele ainda estava falando quando Deus respondeu, e Jezabel persegue esse homem fica com dúvida e medo. Davi era cheio do Espírito Santo, enfrenta um gigante, desafia o gigante, mata, derruba o gigante com uma funda, vai lá, corta a cabeça do gigante com a espada dele, enfrenta Saul, mas um belo dia Davi, fraco, em pecado, tinha pecado, o filho dele desafia Davi, Davi sai fugindo com dúvidas e medo. Os 12 discípulos acompanhavam Jesus, viam os milagres de Jesus, as maravilhas de Jesus, estava cheio de fé, mas de repente eles estavam no barco, e o barco balançou e agitou, as ondas se agitaram, e Jesus dormia, e esses homens ficaram com dúvida e medo. Pedro andou sobre as águas, porque Jesus disse: Pode vir, Pedro. E ele começa a andar, e é muito bonito, é muito maravilhoso, mas de repente o vento começou a bater, ele ficou com dúvida e medo. Abraão foi chamado por Deus, e Deus prometeu a Abraão muitas coisas, mas Abraão mentiu sobre sua esposa porque ele teve dúvida e medo. Abraão ficou com Agar e teve um filho com Agar porque num momento da sua vida ele sentiu dúvida e medo. E aqui o maior homem, segundo Jesus, nascido de mulher, que era João Batista, estava com dúvida e medo. E para uma pessoa que está com dúvida e medo, Jesus deixou que os discípulos dele vissem ele ressuscitando morte, curando enfermos, abrindo os olhos aos cegos, pregando o evangelho. Jesus não adianta dizer palavras. Às vezes palavras são insuficientes. Porque quem leva a mensagem só de uma palavra, às vezes não passa a mesma animosidade, mas esses discípulos aqui, eles começam a ver milagres, coisas maravilhosas, que não podia ser feito por um homem comum. E Jesus diz: não diga nada para ele, diga só que os cegos veem, que os surdos ouvem, que os mortos são ressuscitados, os leprosos são limpos, e aos pobres é anunciado o evangelho. Para mostrar que a missão de João não tinha sido perdida, que a vida dele tinha sentido, que ele não estava louco, que ele não era alguém com alguma síndrome, talvez uma síndrome de Jerusalém, que acha que é um profeta. Ele não era alguém perturbado, não era alguém que achou que foi enviado por Deus e fez uma grande obra, porque está cheio de profetas assim, que tem uma loucura, uma psicose, sai evangelizando, de repente tem um monte de seguidores, mas de repente se encontram perdidos, sem saber para onde está indo. Jesus está dizendo: calma, João,
Você andou o caminho certo, você trilhou os caminhos, você preparou o terreno, agora os mortos estão sendo ressuscitados, os pobres ouvem o evangelho, o cego veio, o surdo ouve, e as maravilhas de Deus estão acontecendo. Deus não despreza quem tem dúvida e medo. Tomé disse: se eu não tocar nas suas feridas, nos cravos e não pegar nele, eu não vou acreditar que ele ressuscitou. E é verdade que Jesus brigou com Tomé, ficou um pouco irritado, mas não desprezou Tomé, porque Tomé tinha dúvida e medo. Deus não está desprezando você por causa da sua dúvida e medo. Você talvez não se sinta crente, não se sinta especial, não se sinta capaz, porque você está cheio de dúvida e de medo, mas Deus é contigo. Deus era com Elias, com Abraão, foi com João Batista, cada um na sua missão, com seus próprios questionamentos. Duvidar é uma coisa comum à natureza humana. Jesus na cruz disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer Deus meu, por que me desamparastes? Tem momentos difíceis. No Getsemane foi difícil para Jesus. Dúvidas e medos se apoderam do homem comum, do homem natural, e é normal que na sua caminhada você se pergunte: será que Deus me chamou para essa missão? Será que Deus está na minha vida? Será que Deus vai entrar no meu casamento? E essa doença, e essas dívidas, e esses problemas, e meus filhos? É muito comum a dúvida e o medo. E você está com dúvida e está com medo. Você está desesperado e está desesperada, está angustiada, não sabe o que fazer. Mas Jesus está dizendo para você: os mortos vão ressuscitar, os cegos vão ver, os surdos vão ouvir, os aleijados vão andar, e aos pobres será anunciado o reino de Deus, e a tua dúvida, o teu medo irá de encontro às maravilhas que Deus fará na tua vida, e serão dissipados essas dúvidas, esses medos, porque as maravilhas de Deus, o poder de Deus descerá sobre a tua vida. Que dívidas grandes, né, meu irmão e minha irmã? Que doença grave, que situação difícil, que provação absurda. Mas o poder de Deus que ressuscita mortos, que abre os olhos ao cego, que abre o ouvido aos surdos, que faz a aleijada andar, vai dissipar a tua dúvida e o teu medo, e o poder de Deus está descendo. O que Jesus foi para dizer: não se preocupa, João, que o poder de Deus está aqui comigo. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele quer. Fica tranquilo, João. Era isso mesmo, é o poder de Deus. A resposta que Jesus disse não foi uma resposta só de palavras, mas uma resposta de poder, porque o Evangelho é o Evangelho de poder. Verso 7, partindo, eles começaram a dizer, perguntar sobre João Batista: quem você foi ver? E ele disse: vos digo que entre a mulher não tem ninguém nascido como João. E ele vai dizendo que desde João tem uma perseguição. Ele disse que os profetas profetizaram até João, e ele era o Elias que havia de vir. Ele disse que as pessoas são incoerentes, porque João nem comia nem bebia, e o pessoal dizia: João tem demônio, e Jesus veio comendo e bebendo, e o povo dizia: eis um bebeão, amigo de publicanos e pecadores. Ou seja, o povo está sempre procurando algo diferente, sempre critica um pregador por causa de uma palavra, que esse não tem fé, esse não tem conhecimento, esse não tem isso. E na verdade o que o povo está buscando é satisfazer as suas próprias necessidades, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. No verso 20, Jesus vai falar das cidades onde ele operou a maior parte dos prodígios, não se houveram arrependimento. Veja que o poder de Deus em milagres muitas vezes não opera conversão. O povo quer ver milagres, o povo quer ver prosperidade, o povo quer ver cura, mas essas curas às vezes não produzem arrependimento. Ela é o poder de Deus, mas não garante que corações serão transformados. E disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fosse feito prodígios que em vós se fizeram, a muitos que se teriam arrependido com saco e com cinza. Haverá mais
menos rigor para ter esse dom do que no dia do juízo, do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatida até o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operam, teriam permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Que nós batemos na mesma tecla que quando o evangelho é anunciado e o poder de Deus aparece numa cidade, num povoado, num grupo de oração e as pessoas rejeitam, essas pessoas estão cometendo pecado maior do que o de Sodoma e Gomorra. Se diante do poder de Deus e diante da palavra de Deus seu coração não mudou, a sua condenação será maior. Você cometeu um pecado maior do que o povo de Sodoma e Gomorra, e olha que o pecado deles era gravíssimo. Aí você rejeitar o evangelho, rejeitar o poder de Deus, muitas vezes rejeita a oração que te liberta, rejeita a palavra que te alivia, que te corrige, rejeita o Deus que te cura, o Deus que te prospera, o Deus que restaura o teu casamento. Assim que tua vida está em ordem, você abandona Deus e volta para as mesmas práticas. Pede oração, a oração é feita, Deus te liberta, liberta a tua casa, liberta teu filho, liberta a tua empresa. E você sente alívio, aliviado, você é como igual o faraó, volta de novo a ficar orgulhoso e orgulhosa e comete os mesmos pecados. Mas a Bíblia diz que quem faz isso é pior do que os habitantes de Sodoma e de Gomorra. Quem rejeita a palavra de Deus é pior do que Sodoma e Gomorra. Vai para a igreja, é amparado, é amparada, te aconselha, te atende bem, aliviam a tua carga e de repente você dá as costas para a igreja. Dá as costas para o pastor, dá as costas para o ministério, dá as costas para a palavra de Deus. Daqui a pouco estava falando da palavra de Deus, conheço um irmão que é assim a vida dele. Ele está bem na igreja, dizima, oferta, evangeliza, vai para a igreja, com menos de um mês começa a falar mal do pastor, da igreja, do ministério, para de dizimar e ofertar, começa a se envolver nas suas prostituições, começa a beber, passa 1, 2 meses bebendo, dormindo na rua, dormindo no chão. Aí vende tudo, a vida é destruída, é arruinada, ele se arrepende, se aproxima da igreja. Oram por ele se recupera, se anima, ele está empolgado, fala bem do pastor, fala bem da igreja, fala bem da palavra de Deus. Deus começa a abençoar, quando começa a abençoar, ele muda de novo. Começa a falar mal da igreja, começa a falar mal do pastor, começa a sair da igreja e a vida dele volta ao mesmo estágio anterior, porque tem pessoas que são assim, piores do que os moderadores de Sodoma e Gomorra. Naquele mesmo tempo, verso 25, respondeu Jesus e disse: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. A graça de Deus é revelada a quem tem pouco entendimento. Jesus está dizendo que não é só difícil para um rico entrar no reino dos céus, não, é para os sábios desse mundo. As pessoas começam a ter uma sabedoria lógica, um raciocínio lógico, acham que isso é tudo. Estudam filosofia, ciências, se aprofundam em alguns conhecimentos e se acham especiais, o orgulho humano, tentando ser superior ao próximo, e encaixa tudo dentro da lógica, mas um dia vem uma doença e bate a porta da sua casa, e eles não sabem o que fazer, vivem a vida vivendo só um momento, se entrega às drogas, se entrega ao álcool, se entrega à prostituição, não sabe o que fazer porque é uma agonia, é uma pressa, porque no íntimo da sua alma eles sabem que vão morrer, que não tem mais sentido a vida, pelo menos para eles. Aí pessoas simples, que têm pouco conhecimento, segundo eles, vão para a igreja, têm certeza da vida eterna, uma esposa e casa. Salomão disse que felicidade é isso, é ter uma esposa, um esposo, se deleitar na tua sexualidade, no teu lar, ser feliz em casa, ter filhos, sonhar. É sentar no sofá abraçadinho, conversar uma conversa agradável, ver as crianças brincando dentro de casa, é acordar o som dos pássaros, é ir trabalhar com alegria, sabendo que seu dinheiro vai ser aplicado
para os teus pequeninos, para a tua esposa, para o teu esposo. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus está dizendo: tudo é meu. Eu dou a quem quero. E até a revelação de Deus só tem quem se aproxima de Jesus. É muito comum as pessoas se afastarem de Jesus e Deus se afasta delas. Elas perdem o conhecimento de Deus e ficam tateando como cegos. Às vezes são pessoas que tinham uma visão apurada, enxergavam as coisas com detalhes, mas se afastaram de Jesus por causa de crenças religiosas diversas, se meteram em pecados profundos. E a maioria das pessoas hoje que largaram o cristianismo e estão em busca de outras religiões aí parecidas, são pessoas que pecaram, ou que Satanás, o espírito do anticristo, entraram nela e cegaram elas. E elas não conseguem mais ter paz. Ora acredita em Jesus, ora não acredita, ora acredita na Bíblia, ora não acredita. A vida delas é uma guerra, vai de mal a pior. E sem Cristo não tem Deus. E sem Deus a vida é uma bagunça. Mas no verso 8 ele diz uma coisa, 28, ele vai dar uma esperança para você e para mim. Porque tem momentos que nós passamos por isso, nós começamos esse texto falando de dúvida e medo. E aqui nós estamos terminando esse texto, e esse texto ele é rico porque ele começa com dúvida e medo de um profeta, e aqui ele termina falando que, de certa forma, de dúvida e medo da perda do conhecimento do pai, da importância de se aproximar do filho. E ele conclui o capítulo dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Primeiro ele diz: tudo é meu, eu dou a quem eu quero, está incluso aqui. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ou seja, só quem conhece Deus é quem conhece o Filho, e através do Filho que você conhece o Pai. Mas fica tranquilo, tudo é meu. E venha a mim, cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem muita gente cansada, pessoas que têm aí uma meia-idade, uma longa idade. Outras pessoas estão começando a vida, mas já têm uma vida cansada. Tem adolescentes que estão com a vida cansada. Talvez esse áudio vai parar em algum adolescente, talvez esse áudio vai parar em alguém com 18, 20 anos. E essa pessoa já está cansada, porque tem pessoas que tiveram uma infância tão difícil, uma infância que não tiveram grandes coisas. Tem pessoas que não tiveram grandes coisas na infância, não tiveram uma infância normal, os traumas acompanharam, as coisas que as pessoas chegam aos 18, 20 anos, amargas, de coração amargos, oprimidos, sobrecarregados por uma vida tão curta, mas cheia de peso, com os ombros cansados, com a mente cansada, sofridos, angustiados, abalados, sem saber mais o que fazer da sua vida profissional, sem saber o que fazer mais da sua vida mental e física. Eu, aos 16 para 17, 18 anos, eu queria morrer. Minha vida era muito cansativa, eu não aguentava mais as coisas dando errado para mim, todas as áreas da minha vida afligida, e eu ainda estava com dúvida e medo. Aos 17, 18 anos da minha vida, eu tinha virado um ateu, não acreditava mais em Deus. Eu lembro um belo dia que eu saí à noite do colégio, estava fazendo o nível médio, segundo grau, na época a gente falava. Eu olhei para o céu e vi a lua e falei: meu Deus, essa lua é por acaso que ela está ali? E eu acreditava que era Deus que tinha feito iluminar menor, e era uma confusão à minha mente. A vida não tem sentido, porque eu fui criado na igreja católica, praticante, até os 10 anos. Com 7 anos eu tirava o texto. Aos 10 anos eu comecei a ler a Bíblia, li a Bíblia a vida inteira, e aos 17 anos eu tinha me tornado um ateu, eu tinha colocado toda a minha esperança na Bíblia, toda a minha esperança no Deus da Bíblia, e de repente agora esse Deus não existia. Eu era alguém cansado e sobrecarregado pelo desespero, pela ciência, pelo peso do conhecimento lógico e racional. Eu tinha que apalpar e muitas vezes eu tentava fazer algum desafio para ver se algo sobrenatural acontecia. Isso muitas pessoas que entram pelo caminho do ateísmo, que é o pior dos caminhos que existe.
Não pense que os piores, tem gente que acha que é mais difícil ser espírita, que é mais difícil ser do candomblé ou da umbanda, que é mais difícil ser é, de outras religiões, budistas, do islamismo, do judaísmo, de outras. Não, porque essas pessoas ainda acreditam no sobrenatural, elas acreditam em alguma coisa. A pior, o fundo do poço da alma humana e da idolatria é o ateísmo, onde a pessoa não acredita em mais nada. Há uma quebra nos seus valores, há uma quebra nos seus paradigmas, porque os valores cristãos perdem o sentido. Por isso, tantas coisas erradas acontecendo na sociedade. Naquele momento eu vivi um conflito tão grande que no início, quando eu ainda não tinha me desesperado totalmente, eu tentava nem que fosse ver o diabo, porque se eu conseguisse ver algo sobrenatural, então Deus também existia. Você entende por que Satanás ele não se apresenta? Você entende por que a maioria das pessoas endemoniadas, elas não rangem os dentes, elas não gritam, elas não se debatem, porque se elas fizerem isso, elas convencem o povo de que Satanás é real, e se convencem o povo de que Satanás é real, vão convencer o povo que a Bíblia é real, então Satanás fica em silêncio. Quando você vê um demônio se manifestando, pode ter certeza que Deus está operando ali para poder manifestar o demônio, para que as pessoas entendam que a Bíblia é verdadeira. Mas eu não consegui ver nada, não conseguia sentir nada. Minha vida era um vazio. Eu me ajoelhava para receber oração nas igrejas, eu levantava pior do que eu me ajoelhava. Eu ia noutra, e era um vazio. E eu começava a criticar as igrejas, e tem gente que critica as igrejas achando que é as igrejas que é o problema. Na verdade, o problema era comigo. Dúvida e medo. Nessa fase eu só queria a morte, porque não tinha mais sentido continuar vivendo. Viver só para cumprir a tabela. Eu era obra do acaso, segundo eu pensava. Eu tinha sido uma obra do acaso, o mundo era uma obra do acaso. Eu evoluí de uma ameba. Foi um caldo escaldante aí, que recebeu o choque elétrico aí dos raios e gerou ali determinado molécula orgânica, e de repente eu estou aqui, evoluí talvez de uma bactéria, de alguma coisa, e eu agora olhando para a Lua, e a Lua também era obra do acaso, mas é muito acaso. Depois que passa essa fase, você vai ver que é muito acaso. Para você ser ateu, você tem que ter mais fé do que para ser crente. Eu vi um filósofo dizendo, e é verdade, para você ser ateu, você tem que crer que houve um acaso que gerou a bactéria, um acaso que botou a lua ali, um acaso que botou o sol ali, um acaso que calculou a distância do sol para a terra, senão não tinha vida, da lua para a terra, um acaso que protege a terra contra meteoros, um acaso que colocou água na terra, que organizou a cadeia alimentar. É muito acaso. É tanto acaso que não é por acaso. Não tem como ser desse jeito. Mas um belo dia, eu fui num curso de busca de dons, e nesse curso de busca de dons, eu fui buscar fé. Falei, Senhor, se tu existes, me dá fé. A esperança começou a brotar no meu coração, mas a minha fé era um pavio que fumega. E eu estou naquele grupo, naquela igreja, e disse, Senhor, eu vim buscar fé. E lembro que o pregador disse, se você tiver fé, você vai levar o que você recebeu. E eu falei em pensamento, Senhor, se o que eu vim buscar foi fé, como é que eu tenho que ter fé para ganhar fé? Não tem sentido, é justamente fé o meu problema. Mas aí Deus, ele é misericordioso. De repente o pregador falou assim, o inimigo roubou o teu dom, é ele que vai ter que te devolver. Eu achei estranho aquilo e achei até nojento. Digo, o inimigo que vai devolver o meu dom? Como assim? Fiquei confuso, fui para casa um belo dia, numa biblioteca, peguei um livro de René Descartes, Discurso do Método, onde ele diz a famosa frase, penso, logo existe. Ele começa a discutir ali sobre a dúvida metódica, que ele duvida de tudo e duvida de várias coisas, ele duvida e diz nada existe, aí ele chega à conclusão que o que existe realmente é o pensamento. A razão, ele diz, penso, logo existe. A única coisa que ele pode ter certeza era da sua dúvida. Mas ele diz, para eu crer que eu existo, eu tenho que crer que um ser superior me criou, então Deus também existe. Nesse momento, meu olho encheu de lágrimas. E eu disse, esse louco acredita em Deus e eu não acredito. E naquele momento, a fé começou a raiar no meu coração.
Aí eu lembrei da mensagem, eu digo: "Eita, foi através do conhecimento humano que eu perdi a fé, vai ser através do conhecimento humano que Deus vai me devolver a fé". E eu comecei a ler outros livros, aí quando eu lia livro que vi o átomo, eu estava, ia para a biblioteca desempregado só para poder estudar e ler alguma coisa. E eu lembro que eu ia ali e lia sobre os átomos, e quando eu vi os átomos, a organização dos átomos, das moléculas, das células, eu dizia: "Que maravilhoso". Deus é maravilhoso, olha que lindo aqui os átomos. Só pode ser um Deus que criou o átomo, só pode ser um Deus que criou as partículas subatômicas, só pode ser um Deus que organizou a célula em tecido, tecido em órgão, órgão em sistema, o corpo humano. Mas a fé não era perfeita, ela ia e voltava, e de repente eu comecei a ir para a igreja. E comecei a dizer: Senhor, se tu revela a palavra mesmo aqui, revela para mim antes de revelar. Me diz qual é a palavra da noite. Às vezes eu chegava na igreja sem saber qual palavra era pregada e vinha na minha mente a palavra. Lembro-me de um dia que veio a palavra, de outro dia que veio, eu digo: Senhor, agora eu quero o capítulo, versículo e livro. E de repente veio na minha mente assim como se uma filmagem estivesse passando Isaías 60, e eu abri a Bíblia em Isaías 60, e o pregador foi pregar, e disse: Deus me mostrou uma palavra em Isaías 60, eu digo: opa, tem algo estranho. E começou a acontecer uma série de coisas, eu li a filosofia, eu li algumas coisas, e aquilo eu ia ficando maravilhado, eu disse: meu Deus, Deus existe, Deus é o Deus soberano sobre a filosofia, sobre as ciências, sobre a natureza. Eu começava a entender que o sol, a lua, as estrelas não era por acaso, nada é por acaso, meu amigo. O ateísmo é uma cegueira espiritual muito grande, é o fundo do poço, é você nas garras do anticristo. Apocalipse vai dizer que o anticristo, uma das marcas dele é se opor a tudo que se chama Deus, todas as religiões. Ele tem que afundar a pessoa na crença do nada, do ateísmo. Cuidado com movimentos políticos que se envolvem com o ateísmo, porque essa é as garras do anticristo. E eu fui recuperando a minha fé, altos e baixos, mas Deus foi trabalhando no meu coração. A fé na palavra foi me devolvendo lentamente. O inimigo roubou o meu dom. Foi ele que teve que me devolver. E a dúvida e o medo foi se dissipando da minha vida. E Deus foi abrindo meu conhecimento, aumentando um pouquinho. Sempre gostei de ler, mas é muito gostoso quando você lê a Bíblia e acredita na Bíblia. Eu lembro que eu li a Bíblia como um livro comum. Quando você perde, se o Espírito Santo se afasta de você, você não consegue ver na Bíblia um livro espiritual, porque a Bíblia é um portal para o mundo espiritual. Mas sem o Espírito Santo é só uma porta. Você não consegue atravessar. São só palavras que podem estar em outro livro, textos que podem estar em outro livro. Ela só faz sentido através do Espírito Santo de Deus, que revela os segredos que estão na palavra para você. Eu não entendia isso. Aí depois eu, lendo a Bíblia, com fé no coração, mesmo pequenininha, a fé ia aumentando e as coisas maravilhosas acontecendo. E Deus foi me devolvendo as coisas devagar. E o inimigo que roubou o meu dom, ele teve que me devolver. Ou seja, pelos caminhos que eu passei com dúvida, eu passei de novo com fé. As igrejas que eu entrei, me ajoelhei, recebi oração, várias denominações diferentes, eu saía vazio, eu passava por elas de novo. E quando eu passava por elas, um versículo fazia meu coração saltitar de alegria e de fé, porque não era fora de mim, o problema era dentro de mim. Jesus disse para a mulher do poço: a água que eu der para você beber, ela vai se tornar uma fonte que jorra para a vida eterna e você nunca mais terá sede. O problema não está nas igrejas, meu irmão, o problema não está nos pastores, o problema não está na eloquência do pregador, o problema está dentro de você. É você que é o templo. É você que profanou o seu corpo com pecado. É você que se afastou de Deus. O Espírito Santo se afastou do templo.
Como mostra em Ezequiel, o Espírito Santo se afastou de Saul e a angústia bateu no seu coração e eu vivia angustiado, mas Deus, por sua imensa misericórdia, retirou a minha dúvida e o Espírito de Deus habitou em mim e hoje Ele pode habitar na tua vida e essa tua vida que está destruída, que está nos vícios, que está nas drogas, que está na miséria, que está na solidão, que está na desgraça, que está no ateísmo, pode voltar à vida. Hoje Deus pode soprar tuas narinas de novo ao barro inútil e fazer tu se tornar alma vivente, a semelhança do Deus Altíssimo, porque tua vida é morta, porque a filosofia te matou, a ciência te matou e a tua vida é angustiada e não adianta tu tomar remédio, e não adianta tu ir para o médico, e tu não adianta fazer tudo isso sem o Espírito Santo de Deus, porque tu é um morto ambulante, mas hoje se tu quiser, Deus sopra as tuas narinas, Deus sopra as tuas narinas hoje, te dá vida. Deus hoje pega esse teu barro inútil, que é só barro, barro de orgulho, barro de ciências, barro de inutilidade. Hoje Deus pode soprar as tuas narinas e te fazer viver novamente. Ó barro inútil, barro sofrido, barro que quer cometer suicídio, barro arruinado, barro que vive na miséria. Hoje Deus sopra as tuas narinas. Hoje Deus te faz a tua imagem e semelhança. Hoje a tua vida vai começar a ter sentido de novo. Hoje a alegria vai brilhar no teu coração, porque tua vida é tristeza. Tu já pensou em cometer suicídio várias vezes. Ratutamar, Carturiaravassufaritamar. No nome de Jesus, hoje a vida entra em ti, Rapaturiaravakash. Rutonomaraiaravashirikitarava. Hoje a vida entra em ti, ó defunto. Hoje Deus toca o teu esquife. Hoje Deus faz tu a vida que estava em estado de putrefação, como a de Lázaro, volta à vida. Volta à vida. Sai para fora, Lázaro, dessa tua miséria. Sai para fora, Lázaro, dessa tua solidão. Sai para fora, Lázaro, dessa tua desgraça, desse teu ateísmo, dessa tua morte espiritual. Hoje tu vai viver. O pecado te matou, tu se afastou da igreja. Tua vida é uma vida que busca a morte, tu afundou nos vícios, nas drogas, na desgraça, no pecado e no sofrimento. Mas hoje Deus te dá vida. No nome de Jesus, volta à vida. No nome de Jesus, sai para fora. O espírito de morte se afastará da tua vida. E o espírito de vida te tomará, porque hoje Deus sopra as tuas narinas de novo. E Deus teve misericórdia de mim e me ergueu e mudou a minha história. Me encheu de vida. E eu pude entender muitas coisas. Eu tenho muitos conhecidos meus que estão por esse caminho do ateísmo, da dúvida, não acredita mais nos dons do Espírito Santo, não acredita mais em Jesus, confunde a Bíblia, diz que a Bíblia foi mal traduzida, estão perdidos, e eu tive perdido também. E eles nem sabem que é o anticristo que cegou eles. Mas hoje, Deus teve misericórdia de tua alma, e hoje Deus dissipará a tua dúvida e teu medo. Receba a palavra e compartilhe no nome de Jesus. Amém, amém.